Amém, amém. A gente está voltando de retiro. Um retiro que foi maravilhoso, a gente sempre sente o coração aquecido quando a gente volta de retiro. Grande parte das pessoas que vai para aquele lugar ali, que se dispõe a estar naqueles dias, realmente busca a Deus, realmente adora a Deus, realmente renova o compromisso com Deus e volta muito animada para viver intensamente para Deus. O retiro geralmente ele gera essas coisas no nosso coração. A gente ouve coisas ali e a gente volta querendo muito viver agora para Jesus com toda a nossa vida, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Geralmente isso acontece. Deus realmente cumpre a promessa que diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Isso você encontra lá em Mateus 7, verso 7, ou em Lucas 11, verso 9. Quantos retiros a gente já foi? Quase a gente não ouve coisas novas, de verdade, sabe? Alguma coisa que você nunca ouviu na vida. Muito do que a gente ouve lá, provavelmente você já ouviu em algum momento da sua vida. Muitas coisas que a gente recebe lá como palavra de Deus, não necessariamente são novidades para o nosso coração. A diferença é que lá, a gente se propõe a colocar um pouco mais em prática do que aqui. Sabe? Quando a gente vai para aqueles dias lá, a gente parece que se dispõe com mais vontade, com mais força do que na correria do nosso dia a dia aqui. Vamos ser sinceros? Lá, você não faz um esforço maior do que você faz aqui, no seu dia a dia. Lá você não busca um pouco mais do que você busca aqui, no seu dia a dia, na sua correria, nas suas atividades. É óbvio que o fato de a gente ter uma programação voltada para esse objetivo ajuda. Mas a gente tende a abrir mais o nosso coração lá. A gente tende a querer mais quando a gente está lá. Ainda assim, mesmo depois de Deus falar tantas coisas para o nosso coração, de renovar a nossa vida, de santificar a gente mais uma vez, alguns dias depois, quando a gente volta, a gente já passa por algumas lutas, a gente já passa por alguns desafios, por algumas dificuldades que realmente roubam a nossa paz, que realmente roubam a nossa alegria, que roubam a nossa motivação em querer mais. A gente sabe o que tem que ser feito. Você já sabe o que é para fazer. Você já conhece muita coisa para viver de uma forma santa. Não é novidade para ninguém. A vida cristã necessita de perseverança. E a palavra ensina para a gente não só a viver com perseverança, mas também a olhar com esperança para a eternidade. A palavra ela vai ajudar a gente, quando a gente passar por essas lutas e desafios e dificuldades, ela vai falar, ó, vamos perseverar. E não só vamos perseverar, mas vamos olhar para a eternidade, porque tem muito mais por vir. A nossa vida final não é aqui. As dificuldades e lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia relembram a gente que a nossa vida não pertence a esse mundo. Nós não somos desse mundo. Eu e você não somos desse mundo. A gente já sabe que a nossa vida não acaba aqui. A gente já sabe que o céu é o nosso lar definitivo. A gente já sabe que um dia a gente vai ver o nosso Salvador face a face. A gente já sabe que a vida perfeita ainda vem. A palavra, ela garante para a gente tantas promessas no que diz respeito à eternidade. Mas, no entanto, a gente é tão rápido em desanimar quando a gente enfrenta alguma dificuldade na nossa caminhada. A gente é tão desesperado quando vem uma luta. A gente se sente tão desanimado quando a gente entra numa provação. Mesmo depois de dias tão especiais como os dias do retiro, em que Deus se revela mais uma vez, em que Deus fala ao nosso coração, em que Deus renova a nossa vida, em que Deus reanima a gente para a gente continuar na nossa caminhada. É difícil a gente ser constante sempre. É difícil viver em santidade sempre. É difícil, sim, ter a certeza de que Jesus continua no controle de tudo. Mas essas são verdades que a gente não pode se esquecer no nosso dia a dia. E aí vem a grande questão. O que fazer para a gente evitar a inconstância? O que fazer para a gente evitar que o nosso coração desanime e a gente volte a ser
uma pessoa fria de novo, se é que a gente vai voltar algum dia. Como viver para agradar a Deus em todos os momentos e não deixar a chama que Deus acendeu de novo no nosso coração se apagar. Tem um texto na Bíblia que vai ajudar a gente a responder essas questões. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. E a gente vai ler esse texto agora. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Paulo escreve aos Coríntios: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Esse é o texto para a nossa vida essa noite. Palavra de Deus para o nosso coração. Esse é um texto de encorajamento que nos aponta para a eternidade. É um texto que vai ajudar a gente a olhar para as coisas que estão por vir, que são promessas de Deus que a gente ainda não vive, mas que a gente ainda vai viver. Se a gente confiar, se a gente tiver fé que a palavra está certa, que a palavra traz para a gente essa promessa. Esse texto faz a gente lembrar da certeza da vida eterna, que é uma certeza que muitas vezes a gente esquece. Esse texto ensina para a gente que todos nós passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de desânimo, passamos por provações, mas a nossa vida aqui não é o fim. A nossa vida aqui na terra ainda não é o fim. Diante disso, a gente precisa viver com os olhos naquilo que é eterno. Qual o contexto desse texto aqui? Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele vem descrevendo o que ele estava vivendo enquanto ele pregava o evangelho em missão. Os sofrimentos que ele estava vivendo junto com seus companheiros, esses sofrimentos que eles sofriam pelo evangelho eram grandes, embora eles sempre se sentissem sustentados pelo Espírito. No entanto, a esperança da glória eterna era capaz, a esperança que eles tinham na glória eterna, na glória que viria, no porvir, era capaz de impedir que eles desanimassem diante das aflições. Eles tinham tanta certeza da eternidade, eles tinham tanta certeza da glória que viria, daquilo que Jesus traria para cada um deles, que mesmo que eles passassem por grandes dificuldades, por grandes aflições, por grandes provações, eles iam se manter firmes, eles não desanimavam. É isso que o texto diz para a gente. Os cristãos sabiam que Cristo tinha ressuscitado, eles tinham certeza que a morte não tinha vencido Jesus na cruz e que essa ressurreição de Jesus era o direito deles e era a garantia da ressurreição deles também. Um pouco antes, no verso 14, Paulo vai escrever: sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Paulo vem dizendo isso. Então, a esperança dessa ressurreição é tão forte, é tão intensa, que ela deve ser suficiente para nos reanimar no dia do sofrimento e até diante da morte. Que era o risco que Paulo corria o tempo inteiro. A esperança da vida e da felicidade eternas era o que fortalecia e consolava o coração de Paulo. E com isso em mente, diante de todas essas dificuldades, mas tendo a certeza de que Jesus, tendo ressuscitado, ele ressuscitaria a gente também no último dia, ele escreve o trecho que a gente leu: por isso não desanimamos. Deu para perceber como é que é a linha de raciocínio? Cara, Jesus ressuscitou, isso é certo, a gente tem essa esperança, por causa dessa esperança, muitos estão se convertendo e conhecendo Jesus, mesmo diante de todas as dificuldades, a gente tem essa certeza, tem uma glória por vir, por isso não desanimamos. Por isso a gente não desanima. E ele passava por muitas provações, e a gente vai ver um pouco sobre isso aqui essa noite. O que às vezes a gente considera difícil, o que às vezes a gente considera cansativo, o que às vezes a gente considera pesado, longo, doloroso, pela fé se torna mais fácil,
pela fé se torna mais tranquilo, mais leve, mais curto, somente momentâneo. Se a gente tiver essa mesma certeza que Paulo tinha da eternidade. O peso de qualquer dificuldade temporal aqui desse mundo é muito leve, é muito pequeno se comparado com o peso da glória do porvir, que vai durar eternamente. E nós, como cristãos, como pessoas que amam a Jesus, que fazem parte da sua igreja, vamos participar disso. A gente é parte disso. A gente só tem a certeza da eternidade porque Jesus amou cada um de nós aqui. E se Paulo chamou de leves e momentâneos as suas provações, que eram muito fortes, que eram muito pesadas, que eram frequentes, quão pequenas devem ser as nossas dificuldades. E aí Paulo vai terminar encorajando a gente a olhar para o que não se vê, para a eternidade. Aqui, a fé nessa promessa é o que vai manter a gente firme até o fim. Galera querida, a gente é irmão em Jesus. Vocês querem permanecer com a chama acesa no coração, como eu quero. Vocês querem permanecer com a chama acesa na caminhada com Deus, na sua rotina diária, no seu dia a dia, aqui no Gol, na Igreja Oceânica, no seu ministério. Nós precisamos olhar para a eternidade. A gente precisa olhar, fixar os nossos olhos na eternidade. Eternidade. Eternidade é uma promessa de Deus para cada um de nós. E a gente não pode esquecer dela enquanto a gente vive nesse mundo caído. Enquanto a gente passa por lutas, enquanto a gente passa por dificuldades. A palavra dá para a gente essa solução. Quando a gente analisa a palavra sob essa perspectiva das lutas, das dificuldades que a gente pode enfrentar no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Jesus, se a gente não olhar para a eternidade, a gente vai falhar. É assim que a palavra ensina a gente. E como vai ser então a nossa atitude daqui para frente? A primeira coisa que esse texto ensina para a gente precisa entender, é que quem ama Jesus e se entrega pela obra de Deus, também passa por dificuldades. Querido, grava isso no seu coração. Não se deixe enganar. Quem ama Jesus, quem se entrega pela obra, vai passar por dificuldade. A vida cristã, ela não é uma vida utópica. Sabe, uma vida que não tem problema em momento nenhum. Ela não é uma vida que tem bênçãos a todo momento. Sabe, aquela vida que tudo é sempre perfeitinho. Todos os cristãos passam por lutas. Na história da igreja a gente viu isso. Hoje a gente vive isso. Tudo bem que tem muita igreja por aí que ensina esse tipo de coisa, mas esse é um ensinamento errado, é um ensinamento antibíblico. Tem igreja que fala, para de sofrer, vem para Jesus, enfim, e todas essas coisas. Isso são ensinamentos que a Bíblia não ensina. Todos os homens de Deus que amaram Jesus, que se entregaram com todo o coração, eles passaram por sofrimentos, eles passaram por lutas, eles passaram por dificuldades. Paulo vai dizer no verso 16, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Ele usa essa palavra, ele sentia como se estivesse desgastando, cara. A missão que Jesus tinha dado para eles de pregar o evangelho, de viver pelo reino, cara, era uma missão que era difícil, era dura, ela desgastava. Essa é uma verdade que é difícil da gente aceitar muitas vezes na nossa vida. Enquanto a gente passa por algumas dificuldades pequenas, menores, a gente até consegue entender, a gente até consegue aceitar. Pô, beleza, uma dificuldade, vou passar por cima disso aqui. Eu vou ceder por isso aqui. Mas quando vem uma dificuldade pesada, dura, forte, é difícil a gente entender esse conceito. É difícil a gente acreditar que Deus está por trás daquilo ali. Quantas vezes eu questionei a Deus, cara, na minha vida, por momentos difíceis que eu passei de verdade, assim. Eu perguntei, Senhor, mas por que isso está acontecendo? Deus, poxa, minha vida inteira, sabe? Eu quis me entregar de todo o coração, eu quis me dar por você, eu quero, o meu maior desejo é ver a igreja crescendo, é ver pessoas se convertendo nesse lugar, é me entregar de verdade, mesmo vivendo assim. Por que eu passo por dificuldades algumas vezes? Por que eu passo por algumas lutas? As dificuldades na nossa vida fazem parte dos propósitos de Deus. As dificuldades na nossa vida, elas fazem parte dos propósitos de Deus. Os crentes, eles passam por tribulações. Os crentes, eles passam por dificuldades. Eles passam por problemas, eles passam por desânimo. Isso acontece.
E a gente precisa aprender que isso acontece. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, tá? A minha ideia aqui não é exaltar o sofrimento, tá? Essa coisa de se autoflagelar, a gente precisa sofrer por Deus e tal. Enfim, como se a gente tivesse que sofrer para agradar a Deus. Não é essa a ideia aqui, tá? O que eu tô querendo deixar claro aqui, o fato da gente passar por dificuldades na nossa caminhada, quando a gente passa, se a gente passar, é porque isso faz parte. Se você passar por luta, por dificuldade, não desanima, porque isso acontece. Essa é a ideia, é isso que Paulo está querendo trazer com esse texto aqui para a gente. Tudo que acontece na nossa vida, acontece para a glória de Deus. Paulo vai ensinar isso em Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama Jesus? Então, qualquer dificuldade, qualquer problema, inclusive as bênçãos também, são para o propósito dele, são para a glória dele, e só isso. Inclusive, no retiro, isso foi algo que ficou muito claro para a gente, que Jesus cresça, independente do que acontece com a minha vida aqui. Ele pode crescer com a minha adoração, ele pode crescer com a minha vida devocional, ele pode crescer com o meu evangelismo, com a forma como eu me entrego, mas ele tem que crescer em todo tempo, em todo momento. Mas a gente passa por lutas. E isso é uma coisa que acontece. A especialidade de Deus é ser Deus. A gente precisa aprender a confiar. Agora, considera no seu coração que em muitos casos Deus quer ensinar algo a você. Em muitos casos Deus quer tratar alguma coisa no seu coração. Hudson Taylor dizia, eu falei isso no retiro de carnaval, mas ele dizia, aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. A gente trazer um ensinamento nesses momentos de lutas, de dificuldades, de provações, a gente entender o que Deus está querendo tratar no nosso coração é muito mais importante do que essas lutas e dificuldades acabarem de uma vez. E Deus conhece o seu coração, Ele sabe que você quer sair dessas lutas o quanto antes. Ele sabe que a gente não quer passar por isso, porque é ruim passar por isso e é chato. Mas Ele tem um propósito por trás de tudo isso. E cabe a nós, como cristãos que amam a Jesus, confiar que Ele tem o melhor para a nossa vida. Paulo viveu na pele essa verdade, quando ele diz aos coríntios, por isso não desanimamos, não eram palavras vazias só para encorajar aqueles cristãos, e ele estava sentindo desanimado no fundo, não. Cara, ele passou por coisas tão fortes, que ele achou que ele ia morrer em alguns momentos da vida dele. Ele mesmo escreve isso aos Coríntios, nessa mesma carta, no primeiro capítulo, no verso 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Ele relembra aqueles irmãos, a gente passou por muitas tribulações na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Cara, deve ter sido uma coisa tão pesada para ele escrever isso aqui, sabe? Cara, foi muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto da gente perder a esperança da própria vida, e ele escreve isso. Sabe quais foram as tribulações de Paulo? Você vai encontrar lá no livro de Atos, no capítulo 16, no capítulo 27. Paulo, em um momento, ele foi açoitado com varas, ele foi preso com as pernas num tronco, e mesmo assim, a palavra vai dizer que ele orava e cantava louvores no meio da noite. Numa outra ocasião, ele passou por um naufrágio e ele achou que ele ia morrer. Ele achou que ele ia se afogar, mas ele tinha tanta convicção de que Deus ainda tinha uma missão para ele, ainda tinha algo a terminar através da vida dele, que ele fala para todo mundo no barco, olha só, fiquem tranquilos que ninguém aqui vai morrer. E realmente ninguém morreu. Paulo sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Quando ele encoraja os crentes a não desanimarem, como a gente acabou de ler aqui essa noite, ele estava falando sério. Não era uma palavra de autoajuda, sabe? Deixa eu encorajar aqui essa galera, não desanima não. Cara, ele realmente não tinha desanimado, mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as provações. No capítulo 4, do trecho que a gente leu, ele mesmo começa falando que ele não desanima pela esperança que ele tem. Pela esperança que ele tem de um dia ressuscitar com Jesus, de um dia viver a eternidade. Cara, enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo caído, é normal a gente passar por dificuldades, é normal a gente passar por desânimos, é normal a gente passar por lutas, por tristezas que vão tentar roubar a nossa paz, que vão tentar roubar a nossa alegria em viver para Deus, em servir ao nosso Deus. E isso acontece. E com muitos aqui já aconteceu essa semana, mesmo depois do retiro.
Mas isso não é o fim. Isso não é o fim. Eu não vou ficar aqui falando um monte de coisa para a gente ficar assim, não, vamos passar então por luta, vamos sofrer. Não, isso não é o fim. A boa notícia é, a segunda coisa que o texto vai ensinar para a gente, a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. Isso tudo aqui não é o fim. Apesar dos desgastes, das lutas, das dificuldades. A continuação do verso 16, o verso 17, Paulo vai escrever, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, ele vai dizer que são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Eu fico constrangido quando eu leio isso. Porque às vezes a minha luta é uma luta assim contra a preguiça, é uma luta contra um desejo, é uma luta contra uma tentação de um pecado. Cara, Paulo aqui está falando que ele vivia correndo risco, sabe, de vida o tempo inteiro pelo reino e pelo evangelho, só que a convicção dele era tão grande, o amor dele por Jesus era tão imenso, que tudo isso era considerado de fato, de verdade, como algo leve e momentâneo. Você imagina você ser açoitado nas costas, você sofreu uma dor que é inexplicável de falar, e aí você ter tanta certeza da vida eterna, tanta certeza do amor de Jesus, tanta certeza daquilo que Jesus te chamou para fazer, que ainda que nego estraçalhe o teu corpo, você vai falar, não, isso é leve, isso é momentâneo, isso não é nada, porque um dia eu vou viver para sempre do lado do meu Salvador. A gente tem essa excelente notícia. Apesar da gente passar por tribulação ou dificuldade, a gente pode ter a certeza que a nossa vida não termina aqui dessa forma. Ela não vai terminar com sofrimento. Por mais que seja normal, o cristão passa por dificuldade, por provação, por sofrimento, por luta. Mas a vida não acaba assim. Toda a eternidade vai ser uma eternidade sem sofrimento, sem dor, sem dificuldade. A melhor notícia é essa, a nossa vida não acaba aqui. O apóstolo Paulo, ele ensina justamente a gente enfrentar as lutas do dia a dia, tendo em mente a verdade da eternidade. E esse é o antídoto que ele vai dar para a nossa vida, ainda que a gente venha correr risco de vida. Ele vai dizer no verso 18, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. A gente fixa os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uma vez que a gente tem a esperança dessa bênção, a gente tem que viver todos os dias da nossa vida, com os olhos fixados na eternidade, no porvir, na promessa de Jesus para cada um de nós. A nossa vida aqui nessa terra é muito curta. Comparada à eternidade, a nossa vida é um sopro. Davi vai escrever isso nos Salmos. Agora, isso não significa que os nossos sofrimentos não importem para Deus. Deus se importa com cada um deles. Deus se importa tanto, e Ele se importa muito, que Ele entregou a própria vida na pessoa de Jesus, para acabar com tudo isso de uma vez por todas, senão a nossa vida seria eternamente um sofrimento. Esse é o amor de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Ele se importa tanto com as lutas que a gente enfrenta, Ele se importa tanto com as dificuldades que a gente tem, Ele se importa tanto com as tribulações que a gente pode passar, que o próprio Jesus, o próprio Deus, deu a própria vida, para que um dia a gente tenha uma eternidade sem mais dor, sem mais sofrimento, sem mais dificuldade. A promessa de Deus é essa eternidade sem dor, sem sofrimento. A gente vai achar isso em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Está escrito, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Na eternidade, a gente não vai ter mais as dificuldades que a gente tem hoje aqui, a gente não vai mais passar pelas lutas que a gente passa aqui, não vai haver mais desânimo, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais desafeto, não vai haver mais hipocrisia, não vai haver mais egoísmo, não vai ter mais pecado. Graças a Deus por isso. Diante dessa esperança,
da eternidade, da promessa que Jesus dá para cada um de nós, quando a gente passa a viver nesse reino de amor, Paulo encoraja a gente a colocar essas promessas em mente quando a gente vai passando por uma dificuldade. Esse é o ensinamento do texto para a nossa vida. Sim, a gente vai passar por dificuldades, é normal se isso acontecer, porque isso pode acontecer, mas não esqueça nunca, querido, que a vida não acaba aqui, tem uma eternidade. Quando você passar por uma luta, quando você passar por uma dificuldade, lembra da eternidade, fixa os seus olhos naquilo que não se vê, olha para frente, olha lá para o porvir, olha para Jesus, lembra de que um dia a gente vai viver com Deus para sempre, sem mais dor, sem mais lágrimas, sem mais sofrimento. A nossa vida não acaba aqui. Quais são os desafios para mim e para você então? Quais são as aplicações desses ensinamentos para a nossa vida? Em primeiro lugar, muito importante, a gente deve aprender a não desanimar diante das dificuldades. E isso vale um alerta aqui para a gente, tá, galera? A gente tem que aprender a não desanimar quando alguma dificuldade se abater sobre a nossa vida. Grava isso no teu coração. Sabe, se esforça por isso. É difícil pra caramba, tá? Não é fácil. Mas a gente tem que aprender a não desanimar quando uma dificuldade se levanta sobre a nossa vida. Peça a Deus para que Ele te dê olhos espirituais, para você perceber se isso às vezes não é o diabo realmente tentando roubar a tua paz, tentando tirar a alegria, sabe, por amar Jesus, por querer se entregar. Os crentes passam por tribulações. Não deixe o diabo roubar a sua paz com mentiras, dizendo que você não devia sofrer por amar Jesus. Poxa, Ele não é tão bom, agora você está se entregando por Ele, e agora você está passando por essas dificuldades. Não deixe seu coração se enganar com isso, querido. Algumas vezes eu caí nesse engano. Como eu falei antes aqui, quantas vezes eu passei por lutas? Quantas vezes eu questionei a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Cara, o que eu estou fazendo errado? Eu tenho me entregado, eu tenho me doado, eu tenho tentado dar o meu melhor, por que essas dificuldades vêm? Mas Jesus nunca enganou, dizendo que a vida seria fácil. Ele ensinou que essas coisas aconteceriam. João capítulo 16, 33, ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixa aqui muito claro, é como se ele fizesse um resumo da carta de Paulo, o que seria difícil porque ele viveu um pouco antes, mas enfim, é um resumo. Olha só, nesse mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo. Não desanimem, mantenham a fé de vocês firmes. Lembrem que eu venci o mundo, eu já venci tudo isso por vocês. E aí tem a ver com aquele lance de Paulo falar para a gente, olha para a eternidade, tenham um bom ânimo. A nossa resposta diante das lutas é não desanimar. Como Jesus acabou de ensinar para a gente aqui, a nossa forma de reagir às dificuldades vai mostrar o tamanho da nossa maturidade espiritual. E na boa, assim, existem momentos da nossa vida que a gente precisa refletir um pouco nisso, a gente precisa amadurecer um pouco, sabe? Espiritualmente falando. A gente, às vezes, precisa deixar de ser crianças espirituais em alguns momentos da vida. Entender que a gente vai passar, assim, por dificuldades. A vida não é simples, não é fácil, é complicada. Mas a palavra dá pra gente promessas que ajudam a gente a caminhar, ajudam a gente a conseguir continuar. E agora que a gente voltou do retiro, você quer se manter firme, você quer continuar frequente na sua célula, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, embora seja possível a gente se desgastar, embora seja possível a gente passar por dificuldades, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso, não desanimamos. Querido, você voltou do retiro, você quer manter o compromisso de ler sua Bíblia diariamente. Você voltou do retiro com a chama acesa, você quer se manter firme em Jesus, você quer manter o compromisso de participar da igreja, servindo em algum ministério, você quer manter o compromisso de orar todos os dias, de ter mais tempo com Deus. A resposta é, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, embora seja possível, isso aconteça com os crentes, a gente passar por dificuldades, a gente passar por lutas, a gente passar por aflições, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos que mesmo parecendo grandes, são muito leves e são totalmente momentâneos, se a gente comparar com a glória do porvir. Por isso, não desanimamos. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida essa noite. E olha que as dificuldades
que eles enfrentaram aqui, quando Paulo escreve essa carta, não chegam nem perto do que a gente às vezes diz que são as nossas dificuldades hoje. Alguém aqui já foi açoitado alguma vez? Alguém aqui já foi preso pelo Evangelho, por pregar o Evangelho, por amar Jesus? Alguém aqui já foi escorraçado pelo amor que tem pela igreja? Eram esses sofrimentos, mas eles trazem ensinamentos para a gente, até para os nossos sofrimentos, que realmente são leves e momentâneos. E a gente tem que aprender com isso para a nossa vida. A gente deve aprender a não desanimar diante das dificuldades da vida. E a segunda aplicação para a gente é que a gente deve ter em mente sempre a eternidade. A gente tem que ter em mente sempre a eternidade. A melhor forma da gente passar pelas lutas que a gente pode enfrentar no nosso dia a dia é tendo a certeza de que a nossa vida não acaba aqui. A gente tem que confiar nos ensinamentos da palavra de que essa vida é temporária, é muito curta, é como um sopro. O Rick Warren, ele escreve no livro Uma Vida com Propósitos: não terão passados 2 segundos de sua entrada no céu sem que você clame: por que eu fui dar tanta importância a coisas tão temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? A gente precisa acreditar que a gente tem um Deus poderoso, que governa todo o universo, tem todas as coisas nas suas mãos. Muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes vai ser cansativo, muitas vezes vai ser angustiante, mas Ele vai estar lá com a gente. Ele garante isso para cada um de nós. Ele vai estar do seu lado em todos os momentos da sua vida, desde que você não esteja vivendo em pecado. Ele vai estar com cada um de nós, com o amor que Ele sempre teve por cada um de nós. Viver dessa forma é viver com maturidade. A gente precisa amadurecer na nossa fé. A gente deve ter sempre em mente a eternidade. Eu quero concluir dizendo que a gente precisa de fato, sim, se apegar às verdades eternas. A gente precisa se apegar à eternidade. A gente não pode esquecer disso nem um dia sequer, nem um momento sequer. A gente precisa confiar na palavra que diz que a nossa morada está lá no céu. Que a gente está aqui só como um estrangeiro, como um peregrino. A nossa vida aqui nesse mundo só vale a pena se a gente viver para Jesus. Só vale a pena se a gente se entregar totalmente, se a gente colocar todo o nosso coração na igreja dele, se a gente se importar com o nosso próximo, se a gente viver em unidade como igreja, se a gente viver para que outros conheçam o evangelho que salvou cada um de nós. A carta aos Coríntios é uma carta que tem um tom de que a gente deve valorizar a igreja. Se a gente pudesse resumir numa sentença pequena a carta aos Coríntios, seria assim: valorize a sua igreja. Valorize a igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja em Coríntios que tinha vários problemas, mas ao mesmo tempo, no meio desses problemas, ele dá uma palavra de encorajamento, que é o que a gente leu aqui essa noite. Cara, por isso a gente não desanima, a gente passa por dificuldades e lutas, mas a gente tem a certeza da ressurreição que a gente vai ter em Jesus, então a gente não desanima por isso. Assim, vamos fixar os nossos olhos na eternidade, vamos olhar para o que não se vê. Então, nada melhor do que a gente andar junto como igreja, nada melhor do que a gente caminhar junto, nada melhor do que a gente se suportar um ao outro. Suportar não no sentido, cara, não suporta esse cara não, de suportar, de dar suporte a cada um aí, cara, na sua célula, a cada amigo que Deus te deu. A gente precisa caminhar desse jeito, a gente precisa andar junto, para que quando as dificuldades vierem, a gente consiga suportá-las de uma forma um pouco mais fácil. Você quer se manter firme? Você quer continuar firme, com a chama acesa, depois dessa volta de retiro, daqueles dias que Deus falou tanto ao nosso coração? O que a palavra ensina para a gente é: olha para a eternidade. Olha para a eternidade, não se esqueça da eternidade, não se esqueça do que Jesus fez por você. Tenha essa certeza, assim como Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vai ressuscitar cada um de nós no último dia. A gente vai viver eternamente na presença desse Deus. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. A gente vai passar por dificuldades, mas a gente não pode se esquecer dessas verdades para que a gente continue firme no caminho. No fim, tudo isso vai ter valido a pena. No fim, vai ter valido a pena. É normal um crente passar por dificuldades. Agora, o que a gente faz no meio das dificuldades é que vai mostrar o quanto a gente ama Jesus. É normal a gente passar por lutas, por provações, por aflições, por temores.
O que a gente vai fazer no meio disso tudo é que vai mostrar o quanto a gente ama Jesus. E em muitos casos, nesses momentos, Jesus vai se mostrar como ele nunca se mostrou em qualquer outro momento da nossa vida. Isso acontece demais. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? A gente vai fazer uma oração agora e a gente vai louvar e adorar o nosso Deus. Então eu queria pedir para que você não levantasse nesse momento. Eu queria pedir, se você conseguisse segurar a sua onda, assim, não vai lá fora beber água agora, não sai para ir no banheiro, vamos continuar aqui agora com o coração diante de Deus, refletindo o que foi falado aqui essa noite, pedindo para que Deus ajude a gente a viver dessa forma, porque é difícil, a caminhada muitas vezes é difícil, mas vamos adorar com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, amém? Levanta a sua voz, canta com força, com vontade, mas sempre se lembrando de que o único digno de toda adoração é o Senhor, é Jesus, é o nosso Salvador, é o Deus que merece a nossa vida, o nosso louvor, as músicas que a gente levanta na presença dEle, amém? Pode ser? Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, obrigado pela Tua palavra que transforma o nosso coração, Senhor, mais uma vez, Senhor. Tantas vezes a gente está vivendo de qualquer forma e a Tua palavra vem e conforta a nossa vida. Tantas vezes a gente passa por dificuldades, a Sua palavra vem e ajuda a gente a se manter firme, Senhor. Obrigado porque a gente tem mesmo uma base firme, forte, para nos apoiar, para segurar quando a gente passar por essas lutas do dia a dia. Ajuda a gente a lembrar dessa palavra, Senhor. Que a gente olhe para a eternidade, que a gente tenha certeza da nossa ressurreição no último dia, que a gente vai viver eternamente do Teu lado, Senhor, que a gente vai olhar Jesus face a face. Ah, Jesus, quão maravilhoso é ter essa esperança no coração. Saber que um dia a gente vai poder Te abraçar, vai poder Te olhar, vai poder viver para sempre do Teu lado, vai Te adorar para sempre, Senhor, por toda a eternidade. Muito obrigado por isso, muito obrigado por todas as coisas que Você tem falado ao nosso coração. Mantém a nossa fé firme, Senhor, mantém a nossa vida alicerçada mesmo na rocha que é Jesus, na Tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor, que a gente não desvie o nosso olhar em momento nenhum, que a gente consiga fixar os nossos olhos realmente naquilo que não se vê, que é eterno, Senhor. Ajuda a gente a não esquecer da eternidade, ajuda a gente a viver todos os dias com essa esperança, Senhor. E que por essa esperança a gente consiga falar mais de Jesus para os nossos amigos, que a gente consiga espalhar esse amor, que a gente consiga viver a cada dia dando um bom testemunho do Teu Evangelho, do Teu reino, para que muitos ainda Te conheçam, se convertam e venham a viver todos os dias por Você, Senhor, assim como Você tem chamado cada um de nós para viver. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.